Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 18 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. O mini índice no gráfico diário, ele formou um doji. Um doji é um candle de dúvida. Você pode ver que o candle do pregão de hoje, ele se assemelha muito ao do pregão de quarta-feira da semana passada. A única diferença é que é baixista hoje e na quarta-feira foi altista. Mas o fato de ter esse corpo pequeno, mesmo que tenha sido levemente para cima, levemente para baixo, mostra um alto grau de incerteza, né? E como podem ver, o pavio da parte superior ele é idêntico ao pavio da parte inferior, tá? O mini índice ele rompeu um suporte importante. Você pode ver que ele foi esse suporte anteriormente ele era uma resistência, tá? Que foi rompida, e aí quando uma resistência ela é rompida, ela vira suporte, tá? Na verdade, não chegou a fechar abaixo da mínima, né, da quinta-feira da semana passada, mas já está indicando queda, já está indicando que já está com as forças baixistas, né, as forças vendedoras já estão imperando sobre as negociações, né, os preços já tocaram a banda de Bollinger, né, e no DMI o DI- já está acima do DI+, né, e vamos ver aí se os preços agora de fato começam a empurrar a banda de Bollinger para baixo. No gráfico de 1 hora, os preços eles continuam em tendência de baixa, né, empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo. O DI- ele continua acima do DI+, tá? Quando fez movimento de correção tocando a média de 20, eles se aproximaram muito, mas não se cruzaram. E isso daqui indica uma continuidade da força da tendência de baixa, tá? E quando, né, a tendência de baixa, a mesma tendência, que aqui no caso é a tendência de baixa, no gráfico de 1 hora e no gráfico diário, né, o potencial dessa tendência ele é ainda maior, tá? Então, né, os preços, olha só, eles estão tendo um movimento de queda e às vezes o preço ele demora a engatar uma queda mais forte, porque primeiro no DMI, né, o ADX ele está em 21, então a força da tendência ainda está baixa no gráfico diário, porque no gráfico de 1 hora está a 31, né, e a média de 20 períodos, tá, ela ainda está em processo de virar para baixo. Tá? Então ela ainda está virando para baixo, então os preços vão formando aqui de lado até ela virar totalmente para baixo, tocar no preço e os preços voltarem a cair, tá? No gráfico de 1 hora, o ADX a 31, ele não é muito alto. O que ele indica, né? Ele indica que vai ter impulsos de queda, mas que esses impulsos de queda vão ser limitados. Esses impulsos de queda vão ser interrompidos por movimentos de correção. Então, por exemplo, aqui ó, tivemos uma perna de baixa, né, com uma queda aí, ó, de pelo menos, né, 1.500 pontos, né, daqui ó, do ponto da média de 20 até aqui embaixo, 1.500 pontos, para agora retomar o movimento de alta. Continua respeitando a média de 20 períodos, tá? Com o ADX, essa linha branca, a 30 até 40, a gente entende que é uma força de tendência. O que é isso? Os preços eles vão fazer um movimento de expansão, aqui no caso de queda, porque a tendência é de baixa, e eles vão corrigir na média de 20. Quando está acima de 40, 40 e tanto, 50, já é uma força de uma super tendência, e os preços eles passam a fazer correção na média de 8 períodos, essa média azul, tá? Então por isso que ele difere, né, o ADX de um, o ADX do outro.
o ADX do diário ele precisa ainda de subir, e pelo fato dele estar a 21, ele indica que ainda podemos ter uma correção ou uma continuidade dessa lateralização. Tá? A queda no gráfico diário não engatou ainda, porque, né, nós estamos na virada aqui, ó, da média, nós estamos também no movimento de contração das bandas de Bollinger. Então todo esse conjunto, né, é um processo assim, um pouco lento, né, quando não acontece algum fato, tá? Porque existe a questão do dois fatores que influenciam os preços, né? A Barbara Rockefeller, lá no livro dela, Análise Técnica para Leigos, né, que eu sempre indico para todo mundo, e a gente está fazendo leitura no clube de leitura, ela fala sobre a diferença entre ruído e evento, tá? Então, o que acontece? Os preços eles estão em queda. Então, esse processo aqui de queda, ele é um processo lento porque ele está influenciado por fatores econômicos de uma lentidão maior, tá? Então, não aconteceu nada pontual que serviu de gatilho para fazer com que os preços caiam. Por isso que há essa demora, né? Ao contrário de determinadas ocasiões em que os preços, né, já caem, né, muito forte num pouco espaço de tempo, tá? E aí já há uma queda, né? Porque a queda, né, quedas mais fortes, igual por exemplo aqui, ó, né, 3 candles de força baixistas seguidos, tá? Isso aqui já mostra uma maior certeza do mercado. Como foi um espaço curto de tempo, 3 dias, isso demonstra que foi um pânico, tá? Isso daqui foi mais psicológico do que técnico e do que algum fator econômico que levou os preços a caírem, tá? Agora está sendo um processo mais lento, candles pequenos, né? Todo pregão é candle pequeno. Candle pequeno demonstra uma queda também no volume, né? O volume de negociação, tá? E como nós não temos candle de força, porque candles de força, candles grandes, eles demonstram força, eles demonstram maior certeza, né? Um maior conjunto de traders, né? De investidores estão tomando a mesma decisão de investimento e o mercado está sendo impulsionado para aquela região, tá? Então tem que ter paciência, porque 1/3 das vezes que o mercado anda em tendência, em 2/3 o mercado anda de lado, né? 2/3 das vezes. Então assim, né, se a gente pegar 21 dias úteis no mês, né, você vai ter tendência 7 dias, né, e os outros 14 dias a gente não vai ter tendência. É isso mesmo, 7 e 14. O dólar ainda está aí no movimento lateral, tá? Ele sempre ameaça, né? Ele ameaça com um candle baixista, mas no gráfico de 1 hora, aí a curto prazo a gente faz essa análise dupla, né? No gráfico de 1 hora ele não formou pivô de baixa, tá? Ele tem que formar um pivô de baixa. O que é um pivô de baixa? Pivô de baixa é isso aqui, né? Ele tem que cair, tá? Aí ele tem que formar um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Aí ele volta a subir, ainda está formando pivô, tá? Ele sobe até um determinado patamar. Ou o topo tem que ser mais baixo que o topo anterior, tá? E aí ele tem que retomar a queda, rompendo abaixo do último fundo que ele acabou de formar. Então, isso daqui é um pivô de baixa. Ele tem que formar isso tudo aqui. Então, aqui agora, o que ele está fazendo? Ele está ainda numa formação de uma perna de baixa. A correção do pivô é sempre na média de 20. Tá? Que a gente espera. Então, ele tem que vir na média de 20. Vamos supor que a média de 20, ela vai ainda cair aqui, ó, e vai bater aqui. Então, vamos supor que é aqui que seja o topo. Beleza. Aí, ele ainda tem que formar essa alta aqui. E tem que voltar a cair. Então assim, você pode ver que o processo é lento também, tá? Né? Cada candle aqui é 1 hora, então assim, até ele voltar a subir, voltar a cair, demora. Então isso daqui é um pivô de baixa. A gente espera esse pivô de baixa, né, ser confirmado
E de preferência, o rompimento aqui do suporte, tá? Do último fundo. Porque ele pode voltar aqui nesse suporte. Os players do mercado podem defender esse suporte aqui, ó, em 4,61 e ele voltar a subir. Então enquanto ele não toca de fato na média de 20 do gráfico diário, forma um candle de força e rompe esse suporte, o nosso grau de certeza ele é menor, tá? Porque na análise técnica existe outra coisa também, é o seguinte, que a gente trabalha com probabilidade, tá? A gente tem certeza absoluta? Não, né? E cada padrão gráfico ele possui um determinado grau de probabilidade de determinado movimento acontecer logo após, tá? Então a gente tem que ter uma mente probabilística, tá? A gente não é determinístico, tá? Não é determinístico. Então assim, tivemos um candle de força aqui, já vou entrar vendido porque ele vai cair. Não é determinístico assim, não, é probabilístico, tá? Porque se fosse determinístico, a gente não precisava nem de stop loss, né? A gente não precisava de fazer uma escolha, né? Tomar uma decisão de segurança caso as coisas não aconteçam conforme o que a gente espera, tá? Se fosse determinístico, a gente, né, investiria. Então não tem esse caráter, tá? Então vamos para as ações, mas eu vou passar uma aqui que eu mostrei o pessoal, mostrei a galerinha, né, a galerinha aí das redes sociais e do canal do Telegram, DMMO3. No nosso clube de assinatura no Grafistas, os alunos, os membros assinantes, eles são grafistas, tá? Né? Obviamente, né? E não é porque é um aluno, um membro lá da nossa comunidade que não tem voz ativa, tá? Então, os alunos e os membros, eles podem e devem, né, nos falar se algum papel tá com algum setup armado, etc. E ontem, um dos nossos membros, ele que nos alertou sobre DMMO3, tá? Aí o pessoal geralmente me alerta, fala, Renan, o papel tal, eu acho que tá com setup tal. E aí eu simplesmente vou lá, analisei todos os astros e vi que todos os astros estão alinhados e falei, exatamente, nós temos um setup armado aí. E aí o papel vai para a planilha de setups com o nome do membro que indicou, tá? E aí, em determinada ocasião, a gente vai fazer um sorteio, a gente vai premiar esses membros aí que nos ajudam, né? Nos colabora muito. E DMMO3, né, armou um setup agulhado de compra, tá? Com entrada em 1,70, essa entrada aqui do setup, com alvo em 2,70, tá? Então este foi um papel que acionou aí o setup no pregão de hoje, ok? Dos papéis que mais subiram, mais caíram, HBSA3 caiu forte, havia segurado na média de 20 do gráfico diário, não segurou, caiu, né, indicando, confirmando que este é um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente chama de setups de antecipação. O que é isso? Olha só, os preços eles saíram aqui de baixo, né? Nesse fundo aqui, no gráfico diário, de HBSA3, tá? Aí eles subiram, fizeram um repique aqui na média de 8, voltaram a subir. Nós tivemos um grande pivô aqui, ó. O pivô de alta começa aqui, vai aqui em cima e ele termina aqui. Uma coisa é a formação do pivô. Existe um segundo passo que é a confirmação do pivô. A confirmação se dá quando os preços vêm, e no caso aqui é um pivô de alta, então os preços vêm, rompem o topo. E aí a literatura fala que o pivô é confirmado, tá? E aí é o seguinte, os preços vieram, subiram, tá? Formaram um topo mais alto que o topo anterior, beleza?
caíram até a média de 20 períodos, formaram um fundo mais alto que o fundo anterior, beleza, segundo parâmetro, e aí retomaram o movimento de alta, fez um doji, aí fez esse candle altista. Aí nesse candle aqui, ele armou, né, a priori ele armou o setup ponto contínuo de compra. Então, esse setup já é um setup de antecipação, em que ele faz, né, leva o trader a comprar aqui já, esperando esperando os preços subirem, né, para poder pegar esse movimento todo já até no mínimo a formação de um novo topo, tá, mais alto que esse topo anterior. Só que os preços, o pivô, ele só vai ser confirmado depois que os preços romperem esse topo aqui que ele acabou de formar. Tá? E uma coisa que ajuda a gente a identificar que esta alta aqui, ó, não vai ser uma confirmação, ele não vai conseguir subir e romper, é o DMI, que indica a força da tendência. Por isso que eu sempre utilizo o DMI junto com o gráfico. Tá? Então é isso. E aí, o que os preços já fizeram agora? Eles confirmaram um pivô de baixa. Tá? E aí já formou esse pivô de alta, não confirmou. E aí os preços já formaram um topo mais baixo que o topo anterior. E aí eles já romperam este fundo, tá? Indo já formar um fundo mais baixo que esse fundo anterior. Só que como eu já falei em vídeos anteriores, eu não gosto de trabalhar com pivôs de baixa formados acima da média de 20. Porque eu entendo que até o momento em que os preços eles estavam acima da média, este movimento de queda era identificado, denominado como movimento de correção. E aí, só porque os preços vieram e romperam aqui este fundo, a gente vai mudar a nossa leitura, né, desta queda e agora falar que é um pivô de baixa. Eu não gosto de trabalhar com pivôs de baixa acima da média de 20. Para mim, pivôs válidos são abaixo da média, porque abaixo da média os preços já estão baixistas, tá? O EST3 olha só, formou um movimento lateral, tocou na média de 20. A priori poderia ser um power breakout de alta, né? Uma consolidação, ou seja, uma lateralização até a média. O problema foi um candle baixista e a DI- está cruzando o DI+. A única maneira de salvar, né, digamos assim, esse papel é se for um candle altista, tá, e romper a máxima dessa lateralização. Aqui ó, em 3,17, formando um pivô de alta aqui no gráfico de 1 hora. Boas 3 subiu, fez uma correção na média de 20, tentou subir, bateu na média de 200, voltou a cair. O que precisa fazer agora? Precisa retomar o movimento de alta, rompendo a média de 200 períodos. Tá? Aqui no gráfico de 1 hora, o ideal seria que no gráfico de 1 hora os preços segurassem na média de 20 e voltassem a subir. Tá? Quando ele invalida, né? Ele forma um pivô de alta, mas não confirma, então descaracteriza esse pivô de alta, então ele mostra que ele não vai entrar em tendência de alta, porque a tendência de alta do gráfico diário ela já se iniciou antecipadamente no gráfico de 1 hora, tá? Então a alta aqui, a perna de alta, já são topos e fundos ascendentes no gráfico diário, no gráfico de 1 hora. Então veja só essa perna aqui, ó. Olha só que essa perna de alta desse papel foi acima da média de 8, mas foram várias correções na média de 20, tá? Do gráfico de 1 hora. Então aqui ó, ele está em super tendência de alta do gráfico diário, mas ele está em tendência de alta do gráfico de 1 hora. A diferença na tendência, os preços corrigem na média de 20, na super tendência na média de 8. Tá? Dos papéis que mais subiram, Tupi 3 subiu forte, mas está em queda, tá? Não tem pivô de alta no gráfico diário, não configura nada, nenhum setup na ponta compradora. PR3 é um papel que nós, da Grafistas, já estamos nele, né? Ele é um papel que entrou na planilha de setups, formou aqui ó, uma agulhada de compra,
tá? E acionou em 8,54, né? Subiu, fez correção até na região de entrada, lateralizou e agora está retomando o movimento de alta, rumo ao nosso alvo em 9,74, né? Onde teremos aí 14,06% de lucro só nesse trade. E para fechar, ABCB4, que também fez um movimento de alta, mas tem esse topo aqui. A gente sempre pensa em topos e fundos ascendentes, tá? Então aqui, ó, o que precisa ser formado? Os preços precisam subir, romper esse topo aqui, voltar a cair, aí você não compra, você não faz nada, voltar a cair, você não faz nada, aí voltar a subir e romper aqui em cima. Se ele volta a subir e ele vai até aqui, e aí aqui ele já titubeia e volta a cair, você fica de fora, tá? Você fica de fora, porque só na possibilidade de uma confirmação de um pivô de alta, tá? Então foram esses, tá? Os estudos de hoje, né? Espero que os estudos aí tenham atendido, né? Possam ter proporcionado aí alguma informação, algum conhecimento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.